misturou as coisas, ou seja, a PEC das prerrogativas, né, chamada de blindagem pelos adversários políticos, digamos assim, com a anistia, e aí a esquerda se aproveitou disso. Como é que você lê essa crítica? Não, eu acho que é uma crítica válida que ele fez, e de fato teve aí, no ponto de vista de marketing, a vinculação das duas coisas, mas também teve na realidade. No jogo parlamentar, a direita foi engabelada, foi levada para aprovar um projeto que, na minha opinião, não era numa condição isolada, não acho que seria aprovado, mas no contexto que o Centrão levantou, olha, se vocês não votarem para essa PEC da blindagem aqui, o que acontece? A gente não vota pela anistia. Ficou bem nítido. A proteção era justamente para poder votar pela anistia. Exatamente. Agora, vamos deixar claro aqui, bota o nome de blindagem. Precisamos de blindagem? Os parlamentares precisam de blindagem? Essa que é a grande pergunta. E que tipo de blindagem nós precisamos? O ideal dessa PEC teria sido de ter feito, acabar com o foro privilegiado, né? Acabar com o foro privilegiado, você leva para a primeira instância, aí você pode dar transparência no voto, aí fica tranquilo, porque já não é com a STF a coisa, eles perdem o poder de barganha, não é mais com eles. Mas não, a PEC veio, pela surpresa de todos, no último momento, apareceu lá que não, o foro privilegiado é mantido, e não só isso, ele é expandido para incluir líderes de partido. Assim, o que está acontecendo? E tinha os outros destaques na PEC, então a PEC foi votada primeiro a PEC, depois os destaques, né? Então os destaques era para acabar com o foro privilegiado, para jogar para a primeira instância, para acabar com a inclusão de líderes partidários e ter transparência no voto, né, dos parlamentares quando eles querem criminalizar um dos seus colegas, aceitar a criminalização de um dos colegas. Mas o que acontece nesse processo é que nos destaques a oposição perdeu. Então a oposição tinha ainda a esperança de ganhar nos destaques. Aí ficou aquela coisa, e agora? O que a gente faz? A gente vota positivo no segundo turno para ainda validar essa PEC do jeito que ela está, sem os destaques, e aí ficou aquela coisa, poxa, se a gente não votar, o Centrão pula fora de apoiar na anistia. Aí você veja como é que foi construída a coisa. Então ficou aquele impasse, né, do momento do voto, da esperança da gente poder ainda colocar alguma coisa nossa para melhorar a PEC. Por que a articulação então não foi para votar o fim do foro? Pois então, tudo isso existia, só que o Centrão é o maior poder político que tem lá. Você tem o dobro de Centrão do que tem de oposição e o dobro de Centrão do que tem da esquerda. Mas a esquerda tem a caneta, tem um governo que solta as emendas, faz as nomeações. Então o Centrão caiu para a esquerda, né, por causa do orçamento. Então o que acontece? Neste jogo, o Centrão não é amigo nem da esquerda nesse sentido. A esquerda também não gosta do Centrão. Tem que comprar o Centrão a toda ciclo eleitoral, está comprando o Centrão, comprando os deputados, comprando as lideranças dos partidos de centro. Então ela não gosta disso. Ainda mais agora, quando a esquerda está com pouco dinheiro. Então o dinheiro está saindo pelo Legislativo para o Centrão e está vazando. Eles não têm o dinheiro porque eles estão querendo arrecadar cada vez mais porque tem buraco que eles não sabem fechar. Então eles não querem entregar dinheiro para o Centrão também. Então agora, do lado da esquerda, juntaram o útil ao agradável. Olha só, a direita, que é o nosso inimigo pronunciado, vai ter que aprovar isso porque o Centrão engambelaram, criaram ali uma sinuca de bico, que se eles não aprovarem isso, eles não votam a anistia. E do nosso lado, a gente pode criminalizar a direita, dizendo que a direita é favorável à corrupção porque está ajudando essa IPEC que, de fato, facilita a falta de transparência e até mesmo ela cria uma lombada para o STF, né, de fato de fazer um achaque, abrir os processos e tudo mais. É uma mera lombada, né, uma mera lombada. Ainda não temos as nossas prerrogativas defendidas ainda, tá? É muito aquém. Essa PEC não é boa nesse sentido. Mas então, o que acontece? Neste jogo, criou-se essa narrativa. Agora, a questão é, o quanto que essa narrativa está ajudando? Porque a luta contra a corrupção, ela é de 10 anos. Ela começou lá com a Lava Jato, né? Muito mais até, 15 anos ou mais, né? E o que acontece? Você tem aí um direito fundamental, que é pela justiça, que sem o qual você não somente não tem liberdade, mas também você não tem Estado de Direito. Então a questão de justiça é uma coisa basilar.
Então isso é uma base muito ampla de apoio na sociedade. Esquerda, direita, centro, não importa. Eles são pela justiça. E quando você está lá fazendo uma emenda constitucional que possivelmente pode ser interpretada favoravelmente para os corruptos, isso é destrutivo, né, de qualquer apoio. Então, esse eu acho que foi um processo extremamente ruim. A direita deu confiança mais uma vez para o Centrão, mais uma vez caiu no jogo do Centrão, e agora, durante o voto, muitos deputados estavam falando isso. Poxa, olha só, agora a gente vai ter que votar aqui e vai vir agora a esquerda criminalizar a gente de corrupto porque a gente está apoiando uma emenda constitucional que o Centrão quer. Então, você veja como já foi tudo armado de uma maneira assim que muito ruim esse processo. Agora, o quanto que isso contribuiu para as manifestações? É o que eu acho que é um fator limitado, não foi a maior coisa. Na minha opinião, ainda continua o modelo mortadela, né? Ofereceram lá um showmício com os, entre aspas, aqui, os heróis artistas, né, que todos adoram, grátis, estão ali fazendo um show para trazer a pauta da moralidade de volta para o colo da esquerda. Entendi. Nesse sentido, Lobauer, falando até em cima daquilo que o Luiz Felipe falou, você tem a oposição, talvez ali com 25%, o Centrão com 50%, e a esquerda, o governo, com outros 25%, mais ou menos essa divisão que o Luiz Felipe disse. O que me parece, né, que foi essa PEC das prerrogativas, o da blindagem depende do ângulo, né? Quem é a favor do governo vai dizer que é da blindagem, por conta desse processo todo. Quem quer se proteger fala que é prerrogativas, e no meio disso está o Centrão. Então, você tem a direita querendo prerrogativas, querendo garantias para não ser perseguido, na visão deles, que realmente eles enxergam, constatam que há perseguição em alguns casos. Um Centrão se aproveitando disso, então, para se proteger, para não ser investigado e tirando proveito, como geralmente acontece com o Centrão. E do outro lado, a esquerda, que já é blindada, porque não é investigada. Essa fala até foi do Nicolas. Fizeram até um corte, a esquerda fez um corte. Não, eu preciso ser blindado sim, porque a esquerda já é blindada. Então, eles não estão preocupados com isso. Então, por isso que eles atacam esse tipo de projeto, porque eles não precisam desse tipo de projeto. Então, você tem de um lado alguém que realmente está precisando, no meio a turma que vai se aproveitar, e do outro lado quem já está protegido e que vai se aproveitar para atacar. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, e a confusão está generalizada nos comentários. A análise que o Weingarten fez, acho que está boa. Porque quem é que perdeu no final? Perdeu quem está lutando pela justiça. Todos que estão lutando pela justiça perderam, porque o Centrão não está. O primeiro beneficiado, como você descreveu, o Centrão, porque com essa PEC, pelo que eu entendo ao fim e ao cabo, se tiver algum problema com o parlamentar, só os colegas podem votar e votam fechado. Ou seja, o mais malandro de todos, o mais perseguido, o mais criminoso, pode conseguir proteção. É isso que se conseguiu. Em outras palavras, um futuro deputado do PCC, se é que já não existe algum, está garantido com essa PEC. Então é isso que a gente conseguiu fazer no final. Eu digo isso porque do lado do Partido Novo, dos seus 6 deputados, seus 5 deputados, e um senador e 5 deputados, 4 votaram contra a PEC. Mas muita gente também ficou enlouquecida com o partido, porque a gente votou junto com o PSOL. É difícil. Aí você tem que explicar que você está votando por uma coisa e outro está votando por causa de outra. O PSOL votou porque não tem problema nenhum com o STJ. Nós, da direita, que a gente considera uma parte da direita civilizada, seja lá como é que a gente adjetiva, votamos contra a jogada do Centrão. Mas ficamos isolados. Do lado do PSOL. Do lado do PSOL. Então, assim, mas por razões completamente diferentes. Sim. E o resultado final é o pior de todos, porque passou, a malandragem se protegeu, a gente está fazendo uma coisa que, se fosse um outro judiciário, esse que é o problema. Quem está tentando se proteger do judiciário é porque é esse. Porque se fosse outro, talvez você não precisasse. Mas Sim. Como é esse, nós estamos acostumados a ver nos últimos anos um show de horror que se transformou, então a PEC virou como uma espécie de casuísmo de proteção. E o pior de tudo é o resultado, porque nós vamos falar disso adiante, é o que me parece. Quando vê a questão da anistia, que devia ser uma coisa, outra coisa, quando vem a questão da anistia, se acreditou, como disse o Luiz aqui, se acreditou que poderia se ter uma vantagem, ela também não teve.